Ok? Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre o PPA. Vamos sentar aqui sobre o Plano Plurianual, que é um instrumento extremamente importante na gestão pública, em todas as esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal também. O propósito é de trabalhar o conceito do PPA na proposta dos municípios. Nós estamos na Feira dos Municípios do Rio Grande do Norte, um grande evento promovido pela FEMURNE, e como aproximar esse conceito que aparentemente é muito técnico, que aparentemente é muito árido, como aproximar o PPA, o Plano Plurianual, para que ele possa se transformar em metas de uma gestão estratégica municipal, para que cada prefeito, para que cada gestor e os candidatos possam aproveitar essa informação e transformar efetivamente esse documento obrigatório numa realidade transformadora do seu município, ou pelo menos uma realidade que caracterize a sua gestão municipal diferenciada daquelas outras gestões, e que possa então se transformar numa marca de governo que dure mais do que 4 anos ou 8 anos, caso o prefeito ou a prefeita seja reeleito. Conto aqui com a presença do vereador Marconi, que vai mostrar a experiência em São Bento do Norte, como funciona o PPA, como funciona o orçamento participativo, qual é a participação do vereador, qual é esse papel do vereador, como funciona a participação popular, para a gente entender esse mecanismo na sua prática, no município pequeno, mas que também tem a sua obrigação de cumprir com o PPA e com suas metas, e com o Nessi Cunha, que é especialista em microcrédito, que vai mostrar para a gente essa experiência de como um elemento, como um instrumento, um objetivo, uma meta, uma diretriz do PPA pode ser efetivamente implantada e como a efetivação dessa meta, no caso o microcrédito, traz um retorno bastante positivo para o gestor municipal, para a cidade e que realmente pode transformar a realidade do município. Bom, o assunto PPA, eu gosto muito desse assunto, eu comecei há muito tempo, em 1996, mais ou menos nessa época, quando a Prefeitura de Natal fez o seu primeiro PPA, então desde essa época eu trabalho com Plano Plurianual, ainda era outro formato, claro, era outro nome, depois virou obrigatório, com várias regulamentações, com vários formatos, e a gente foi evoluindo nesse contexto de como fazer o PPA, tentar fazer o PPA ser mais próximo dos munícipes, como fazer o PPA ser mais próximo da realidade da Câmara dos Vereadores e como ser mais próximo também do dia a dia do seu gestor, do prefeito ou da prefeita. O PPA está muito longe, quando a gente olha assim, 2026, 2029, de fato ele está muito longe dos municípios. O PPA, o próximo PPA, vai entrar em vigor dos municípios somente em 2026. Mas a gente vai ter, a partir do próximo ano, uma modificação, talvez muito grande, de vários prefeitos. Todos eles, ao assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2025, terão que começar a pensar no seu PPA. Normalmente as prefeituras começam a trabalhar em março, abril, maio, junho, às vezes tardiamente, mas até 31 de agosto esse PPA tem que estar pronto, ser encaminhado para a Câmara dos Vereadores, para entrar em vigor em 2026. Então o PPA, quando a gente fala no instrumento de planejamento, é a médio ou a longo prazo. Quando a gente fala assim, 2026 parece que está muito distante. Para quem vai assumir a prefeitura, para as câmaras municipais, o PPA começa já daqui a 6 meses praticamente, quando se iniciar o novo mandato. Ele dura 4 anos e ele está baseado em 3 pilares. O primeiro deles é um documento legal. A Constituição obriga cada prefeitura, cada estado a fazer o seu PPA. Então não é uma opção do gestor, é uma obrigação pública de fazer o PPA. Segundo, que o PPA deve ser entendido como uma política pública, e não só como um documento orçamentário, com alguns números e algumas informações que saem no Diário Oficial e que ninguém mais consulta. A ideia é mostrar justamente o contrário, que o PPA é um efetivo instrumento de política pública. E para ser um instrumento de política pública, ele tem que ser um instrumento de administração, ou um instrumento de gestão. Esse símbolo é o símbolo do Conselho Regional dos Administradores, e muitas vezes a gente vê o prefeito gerenciando o seu PPA, o seu orçamento, no dia a dia, sem planejamento, sem programação, sem um médio ou longo prazo do resultado de suas ações. Então esses 3 pilares são fundamentais. De forma bastante simplificada, o que é o PPA? É uma das 3 leis do ciclo orçamentário. PPA, LDO e LOA. Todo mundo que é vereador, todo mundo que trabalha com órgão público conhece essas 3 siglas. Mas, infelizmente, a maior parte da população não tem a menor ideia do que são essas 3 siglas, nem a sua importância para a gestão do município, para aquilo que ele pode reivindicar ou aquilo que vai acontecer na sua cidade. Mas essa é a primeira etapa desse ciclo. Ele é elaborado a cada 4 anos, como eu mencionei, e ele sempre entra em vigor no 2º ano do mandato do gestor. E aí tem uma coisa muito curiosa que muita gente esquece, é que, como ele começa no 2º ano do gestor, segundo ano do mandato do tal gestor, ele termina no 1º ano do gestor seguinte. Ou seja, se você fizer um bom PPA, souber bem gerenciar, aquele prefeito, aquela prefeita nova que assume o mandato, nada mais estará fazendo do que cumprindo o seu plano de metas enquanto gestor. Então é preciso planejar efetivamente e fazer valer, acontecer aquelas suas ideias que foram discutidas com a população e que essas ideias vão durar 4 anos. No PPA a gente tem as diretrizes, objetivos e metas de governo.
Aquilo é o que é o PPA. E o que ele pode ser? Primeira coisa, é um compromisso do gestor. Tudo aquilo que o gestor vai fazer, ele tem que colocar no PPA e é um compromisso que ele vai ter que cumprir. A lei orçamentária vai exigir o cumprimento desse compromisso. Segunda característica que a gente vê em alguns municípios, a gente vai escutar a experiência aqui de São Bento do Norte, é que o PPA pode ser uma aproximação com a população. O governo do estado, por exemplo, faz o seu PPA e fez reuniões preparatórias do PPA em 10 territórios do município. A gente teve no Rio Grande do Norte mais ou menos 1.000 contribuições. Se a gente imaginar a população do estado, quantos municípios nós temos e quantas pessoas participaram efetivamente do PPA, essa aproximação com a população poderia ter sido mais efetiva. Então o PPA pode ser uma aproximação do prefeito, da Câmara Municipal com os seus municípios. Garantia de promessa cumprida, né? A gente sempre escuta assim, promete na campanha, promete e não cumpre. O PPA é a hora de cumprir aquela promessa que foi feita na campanha, porque vai estar lá escrito, tem que ser cumprido, tem que ser fiscalizado, e quem fiscaliza é o Tribunal de Contas. Então, se não cumprir aquela promessa como estava lá, o gestor vai ter algum problema mais na frente, rapidamente. Quarto é a visão estratégica de política. Muitos políticos, infelizmente, a gente faz uma gestão no dia a dia, naquela famosa politicagem, e não na política como deveria ser feita. O PPA pode ser uma forma de ter essa visão estratégica da sua política, da sua gestão política. Como isso vai acontecer? Quando ele determina as diretrizes, suas metas, aonde ele vai aplicar os recursos e qual é o resultado esperado dele. Então, essa visão estratégica ela é política porque permite que aquele ideal, que aquela proposta de governo que fez ele se tornar o mandatário, o primeiro mandatário, a primeira mandatária, vai continuar por pelo menos 4 anos. Se for reeleito, mais 8 anos de visão política dele. E o seguinte, o quinto item é essa participação que eu acabei de comentar. O que o gestor faz este ano, faz neste seu mandato, vai acontecer no mandato seguinte também. Então essa percepção precisa ser entendida pelos gestores e pela população, para poder cobrar isso dos gestores. Os objetivos são vários, coloquei os 4 principais, os 4 mais importantes, mas eu queria focar nesse último objetivo que está marcado em azul. Para que serve o PPA? Demonstrar o alinhamento do PPA com as propostas apresentadas pelo candidato eleito à Justiça Eleitoral. A gente ainda não tem o hábito de cobrar do prefeito que aquelas promessas que eles fizeram, que os candidatos fizeram na Justiça Eleitoral, porque tem que registrar o seu plano de governo, sua proposta de governo, não se cobra se realmente aquilo que ele disse que ia fazer está sendo feito. Ainda não se cobra. A população vai começar a cobrar e em breve a gente vai ver que o Tribunal de Contas está mudando a sua percepção de cobrança das promessas políticas. Todas as promessas estarão lá no PPA e a melhor forma de garantir que aquilo que foi prometido na campanha eleitoral, ou seja, as suas promessas eleitorais registradas no TRE, no TSE, estão no PPA. É a melhor maneira de cumprir essa meta e não sofrer penalidades por essa situação. Bom, aqui é uma ilustração do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que está se replicando em outros tribunais. O que é importante está no PPA. Tudo que for despesa de capital, despesa continuada, tem que estar lá. Parece simples, é muito repetitivo, isso acontece em todo o PPA, mas ainda tem alguns prefeitos que se esquecem disso. E de última hora querem fazer uma obra e vão se lembrar que não está no PPA. E aí tem que fazer todo um planejamento, uma modificação, mudança do projeto de lei, para que possa utilizar aqueles recursos públicos dentro do PPA. Às vezes vai se buscar verbas em Brasília, vai se buscar convênios, parcerias, e depois se percebe que aquele projeto não estava no PPA. E aí perde-se um tempo danado para poder efetivar aquilo que era uma boa ideia, mas que faltou simplesmente o planejamento, porque não colocou lá no seu PPA. E esse item 5, de passar pelo Legislativo e depois ser debatido pela população, a gente, claro, tem que passar pelo Legislativo, mas a gente vai ver uma experiência em São Bento do Norte, que nem sempre é discutido o PPA com a sua população. Bom, quais são os ciclos do PPA? Eu coloquei esse principal em vermelho aí, planejar, que é o fundamental. Executar, é claro, se está planejado tem que acontecer, monitorar, tem que acompanhar como está sendo feito, avaliar, porque se não tiver feedback e da população, não adiantou nada colocar o PPA, e tem que revisar. Todo PPA, todo planejamento tem um ciclo natural de revisão. O PPA também passa por esse ciclo, a gente tem que lembrar, enquanto gestor, que se não deu certo no primeiro ano, acrescenta, modifica, complementa o PPA para que ele possa ser efetivamente implementado. É um ciclo bastante simples, mas volto a dizer, se está planejado errado, para frente vai dar um pouco errado, ou tem mais chance de dar um pouco errado. Esse PPA tem 3 dimensões, e a fundamental, essa que está aí no meio, a estratégica, porque é nele que vai constar a visão de futuro para os 4 anos, quais são os valores que a prefeitura tem, que o gestor quer colocar no seu município. Tem uma dimensão tática, que são os programas objetivos, e tem a gerencial, cortou aqui um pouco, que são as metas. Essa parte gerencial com as metas é onde o cidadão comum pode verificar o que está acontecendo, se aquilo que foi prometido na campanha, aquilo que foi levado para os bairros, para os distritos, de fato o prefeito ou a prefeita vai fazer funcionar. Quais são os eixos?
O governo do Estado, com toda essa imensidão que tem de propostas, a gente vai ver quantas propostas tem, o governo do Estado estabeleceu que para o seu PPA são 4 eixos. Dentro dos seus 4 eixos, criou várias diretrizes. Eu estou exemplificando aqui usando a simbologia dos ODS. Todos os PPAs têm que incorporar o seu ODS. Quantos eixos estruturantes vai ter o PPA do município? Depende do gestor, depende da discussão com a Câmara, depende da discussão com a população. Mas uma sugestão que a gente sempre faz, aproxime os seus eixos de atuação no PPA com os ODS. Você estava muito mais antenado com a realidade e muito mais fácil, inclusive, para captar recursos. Todo projeto hoje, se não tiver vinculado a um ODS, é difícil você fazer uma abordagem com o Ministério, com algum órgão, para conseguir recursos para ser aplicado no município. Bom, quais são os desafios? 3 macros desafios. Fortalecer essa dimensão estratégica. A gente vê muito PPA, uma coisa chata, um documento que ninguém lê, é verdade, ninguém lê mesmo, mas ele não precisa ser chato. Mas o PPA do governo do Estado, o documento todo tem mais de 1000 páginas. Difícil a população ler, difícil alguém ler. Tem PPA com 200 páginas, com 150 páginas, mas ele não precisa ser um documento longo e difícil de leitura. Ele tem que ser um documento que seja entendido como estratégico. E essa estratégia vai exigir integração do planejamento, do resultado e da avaliação. Algumas vezes, infelizmente, a gente vê se faz o PPA e depois só vai lembrar dele no outro PPA. Passa-se 4 anos sem verificar se aquelas metas, se aquela programação efetivamente aconteceu como idealizado ou como solicitado pela população. E a outra coisa que é muito importante é o foco no resultado. O PPA é um documento essencialmente contábil, orçamentário, é bem verdade. Mas é lá que as coisas vão estar discriminadas, detalhadas, para que possa acontecer os resultados. Se não tiver no PPA, o resultado não vai acontecer. Ou vai acontecer de forma alterada e o prefeito vai sofrer depois alguma consequência com o Tribunal de Contas. Então, e aqui uma visão um pouco diferente do que o Tribunal de Contas da União está fazendo sobre o PPA. Como é que ele avalia? São vários critérios. Primeiro, um deles é esse da confiabilidade. Aquela informação que foi no PPA, aquilo foi um chute, mas foi um chute daqueles assim longe, ou efetivamente foi colocado no PPA uma coisa que parece com a realidade municipal? Essa é uma questão de confiabilidade que o Tribunal de Contas da União está buscando e que naturalmente vai chegar nos Tribunais de Contas dos Estados também, e aqui muito brevemente. E a qualidade tem essa sigla SMART que o Tribunal de Contas da União está utilizando para verificar se cada meta, cada objetivo acontece efetivamente com esses critérios. O que está lá como diretriz, como meta, como iniciativa, é algo específico, é real? Ou seja, não seria algo, vamos acabar com a pobreza na cidade. É uma meta interessante, mas é pouco factível. É mais fácil você dizer que vai aumentar o nível de renda em 10%, que você vai aumentar o PIB em 2%. É mais fácil você ter uma coisa específica do que algo muito genérico. Isso é muito genérico, não vai para canto nenhum. É mensurável? Se você estabelece uma meta e não consegue mensurar, não é meta. É uma opinião, é uma sugestão, é uma ideia, algo completamente fora da realidade. Essa meta, essa diretriz objetivo está apropriada, de fato corresponde à realidade do município, senão vai ser um copiar-colar. E a gente vê, infelizmente, algum copiar-colar que não dá muito certo naquele município. Vai se copiar uma meta, uma diretriz de um município grande que tem recursos para um município pequeno e não vai acontecer. Ela é realista, é uma intenção, mas ela pode acontecer, depende do orçamento, depende da proposta, depende de como vai ser gerenciado. E a temporalidade, tem que ter um limite de tempo. Daqui a 1 ano vai acontecer isso, daqui a 2 anos vai acontecer isso, daqui a 3 anos vai acontecer isso, daqui a 4 anos que eu não terminar o PPA, a realidade do município tem que ser modificada desta forma. E aí, infelizmente, ninguém mede no final dos 4 anos se aquela ideia que começou lá atrás aconteceu com aquele quantitativo, com aquela realidade esperada. Ainda não se faz. Por que não se faz isso? Entre outras coisas que a gente tem aqui no estado, 167 municípios. Se você pegar a planilha de 167 municípios e mandar no Excel um arquivo gigantesco para o Tribunal de Contas do Estado, quando terminar de analisar todos os municípios, terminou os 4 anos do PPA. Mas a gente tem agora um instrumento que é sensacional, tem um lado positivo e um lado negativo, chamado inteligência artificial. Então, em breve, os próximos arquivos de PPA, que a gente vai mandar de prestação de contas para o Tribunal de Contas, não vai ter ninguém sentado olhando para o computador para verificar se aquilo que está projetado de fato aconteceu. Você bota inteligência artificial, ele puxa todos os erros, todos os vícios, todos os defeitos do PPA. Então, a gente tem que tomar cuidado com que essa análise SMART, que ela seja inteligente, como diz a sigla, porque senão o gestor poderá ter as contas reprovadas. Aqui é só para sinalizar, tem várias maneiras de fazer o PPA, várias planilhas, essa é uma delas. Tá? Parece que é muita informação, mas se a gente vai olhando assim, fala, mas tudo isso, se você pegar o secretário da pasta, o coordenador da área, ele sabe fazer isso bem direitinho, é o dia a dia dele. Então não tem mistério, não tem muita dificuldade, é um pouco chatinho, pode ser um pouco repetitivo, mas ninguém está inventando nada que não seja diferente. A gente vai ver que, por exemplo, quando falar do microcrédito,
que tudo isso, o gestor que cuida da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ação Social no município, cuida do microcrédito, se você perguntar de cima para baixo, de trás para frente, o titular da pasta sabe responder isso bem direitinho, porque ele faz isso no dia a dia. Talvez ele não seja sistematizado para colocar no PPA, mas domínio e conhecimento não vai faltar. Aí veja aqui um exemplo da dimensão do que é o PPA. Esse é o PPA do Rio Grande do Norte. Ele tem 4 eixos estratégicos, 110 diretrizes estratégicas, 48 programas temáticos, 192 objetivos gerais, 801 específicos e 1.675 entregas. No final tem 2.830 informações. É muita informação para gerenciar. Quem gerencia tudo isso? A gente vai dividir em vários órgãos, várias secretarias, mas é muita informação que os gestores poderão fazer. Mas a população consegue dimensionar 2.830 informações que vão mudar a realidade do Estado? Muito provavelmente não. Então a gente fala em PPA participativo, em orçamento participativo, mas precisa transformar esse quantitativo em algo mais real, mais próximo da realidade. E há várias maneiras de fazer. A gente vai ouvir o exemplo de São Bento do Norte e vai ver como uma ação acontece de forma efetiva. Se a gente pensar, puxa, 2.675 entregas, quais delas são as mais relevantes? Se você perguntar para cada um da sua área, ele vai dizer, são as minhas. Se você perguntar para todo mundo, eles vão dizer, são todas minhas. 1.675 entregas em 4 anos é muita coisa para ser feita. Consegue-se fazer isso? No final de 4 anos a gente deveria saber. Quem é que pergunta no final de 4 anos se foi feito? Por enquanto, ninguém. Se o gestor trabalhar com a Câmara dos Vereadores e trabalhar com a população, a gente consegue verificar se realmente foi feito. Talvez não faça tudo, obviamente, mas por que não fez tudo? Aconteceu alguma coisa? O que precisa mudar, o que precisa aperfeiçoar? Esse é o ciclo que começava lá atrás do planejamento e da revisão. Tá? Mas é algo assim, impressionante. Por isso que ninguém lê o PPA. Você pegar um documento do governo do Estado com 2.830 informações, tem que ter muita coragem, tempo livre para poder ler um documento como esse. Bom, onde começa o PPA, se é para mudar a realidade do município? Ele começa um diagnóstico. Tá? Esse diagnóstico pode ser dividido de várias formas. Essa é a maneira mais simples, mais clássica de dividir o diagnóstico do município. Por que eu preciso fazer um diagnóstico? Porque se eu quero mudar a realidade local, eu tenho que entender onde eu estou. Por que eu estou, o que está acontecendo. E aí, esse diagnóstico pode envolver vários assuntos, cada um mais adequado à realidade do seu município. Mas esses seriam itens que deveriam ser avaliados pela equipe do gestor para poder elaborar e ir para a população e dizer, olha, o PPA vai fazer isso, porque no critério de direitos humanos a gente precisa melhorar tal indicador. No critério de educação, esse indicador está muito baixo. No critério de energia ou de MPE, de MEI, precisa modificar uma realidade. Então esse diagnóstico é o primeiro passo. Ele começa muito antes de 31 de agosto. Ele tem que começar no mês de março. Para passar o mês de março, o mês de abril, verificando o que é a realidade do município, quais são as informações, conversando com todo mundo, para dizer, esta é a realidade. Meu projeto político enquanto gestor é esse aqui. E aí eu posso enxugar ou posso diversificar. Esse aqui é o sumário do diagnóstico situacional do governo do Estado. Vê que ele tem 147 páginas, 12 páginas caracterizando o município, e ele tem 130 páginas, mais ou menos, de gráfico, tabela e muito texto. Puxa, é muita coisa, 130 páginas de diagnóstico situacional. É de todo o governo do Estado. São 167 municípios e todos os seus órgãos. Precisa cada município ter tudo isso detalhadamente? Não. Mas se não tiver informações, no mínimo básicas, não vai conseguir realizar o seu PPA. Então aqui é só para mostrar, eu peguei o exemplo maior, ninguém precisa fazer em cada município. Imagine São Bento do Norte, um diagnóstico com 150 páginas, é fora da realidade, fora do contexto. Teria que fazer algo mais sucinto. E aqui, de forma para dar 2 exemplos, como acontece isso bastante simples. Esse é o PPA daqui do município de Natal. Veja que as informações são muito simplificadas. Não tem, é porque é chatinho você estar preenchendo isso no sistema, verificando, digitando tudo isso, alguém tem que ler, está errado, faltou isso. Mas não tem nenhum mistério em fazer o PPA. Precisa alguém coordenar e ter uma boa equipe ajudando. Essas informações estão aí. Eu preciso saber qual é o meu indicador, eu preciso saber qual é a realidade, o que eu vou mudar e como eu vou mudar e quando eu vou apurar, quando essa realidade foi apurada e quando ela será comparada depois. Então são informações simples. Aqui é outra da Secretaria de Saúde, outra planilha do PPA do município aqui, com a fonte de recursos, 5 milhões para garantir a manutenção do hospital municipal de campanha. Veja, um hospital de campanha, onde será, em qual distrito, em qual zona? Não precisa estar tão detalhado no PPA, mas a meta, a prioridade, a visão de futuro está descrita aqui. Vai ser 5 milhões? Vai ser 1, 2, 3, 4, 10? Difícil de avaliar com antecipação. Mas por que chegou a 5 milhões? Porque alguém idealizou que um hospital de campanha custaria minimamente esse valor. Então não tem chute.
tem que estar algo aproximado. Volto a dizer, quem cuida dessa parte da saúde responde isso em 2 minutos. Quem não é da área da saúde fica procurando informação, não sabe onde chegar. Aí vai fazer o famoso copiar, colar e não vai funcionar, eu acho. Esses aqui são alguns exemplos do como o governo federal faz o seu PPA. Ele é muito mais bem elaborado, é muito mais intenso também, obviamente. Tem uma equipe bem maior que consegue fazer isso e sai buscando essas informações. E o que ele faz de comparação? Resultado base e resultado desejável. A planilha que está aqui, o gráfico que está aqui é o resultado base. E a planilha que está de tabela é o que o governo federal se propõe fazer para os próximos anos. Então ele sai de uma realidade que ele consegue mensurar, avaliar e entender como real, e ele fala, eu quero mudar essa realidade. De que forma? No final de 4 anos vai acontecer isso, mas anualmente o que vai acontecer? Então ele consegue mensurar e tem que determinar qual é esse nível de crescimento, de aproximação. Tá? Então, para quase finalizando, o que deve ser o PPA é tudo aquilo que estava lá no começo, que a pergunta era o que pode ser um PPA? Ele deve ser tudo isso, e muito mais do que isso. Qual o componente que está faltando aqui enfatizar bastante? A participação da Câmara Municipal, que são os representantes dos eleitores, e a participação da população. Ir para a rua, ir para as escolas, ir para os distritos, ir para os lugares, dizer, este é o PPA, essa é a meta, esse é o objetivo, essa é a finalidade. Escutar a população. A gente pode alterar o PPA, não tem nenhum problema, mas tem que escutar a população e saber se aquilo que foi prometido no ano passado aconteceu nesse ano e que vai ser prometido no próximo ano, de fato vai acontecer. Quem vai determinar isso é a população, claro, com o apoio dos gestores e passando pelos vereadores. Bom, essa era a intenção de mostrar o que é o PPA, do que pode ser o PPA ou do que deve ser o PPA. Antes de ser um documento chato, que ninguém leu, que pouca gente tem interesse, e olha só, sai no Diário Oficial do Município, aquela cheia de tabelinha, cheia de números, cheia de coisa, alguém fala assim, não vou nem ler isso, passa para frente. É aquilo que está lá é que vai fazer com que a realidade do seu município modifique. Se a gente não entender o que está lá, a gente vai dizer, tem 50 tabelas, não sei o que é isso. Aí depois vai reclamar que a escola não foi reformada, que o posto de saúde não aconteceu, que a população não sabia que aquela era a prioridade, que aquilo não estava previsto, porque simplesmente a população não leu, e quem deveria ter o dever de mostrar o PPA e o orçamento participativo de forma mais palatável, também não fez. Se houver essa interação, acho que o PPA passa a ser, ou pode ser um instrumento que tem essas características e que tem muitas outras, muito mais características. Então, de forma mais resumida, a ideia de mostrar o que é o PPA, da forma teórica ou de forma um pouco prática, com alguns exemplos, é nesse sentido de transformar, tirar a ideia do PPA como uma coisa, um documento contábil, orçamentário, para transformar efetivamente na política de gestão em que o gestor pode mudar a realidade do município. E quando a gente fala o gestor mudar a realidade do município, a primeira coisa que vem na cabeça do gestor e dos candidatos é voto. Vai me dar a reeleição? Vai. Se o PPA for bem utilizado, souber bem utilizar os recursos públicos, vai ser reeleito. Mas se não fizer um PPA bom e não aplicar bem os recursos, tenho certeza que não passa no primeiro mandato. Vai ser o vereador, vai ser o deputado, ou vai ser o vereador, vai ser o prefeito do primeiro mandato. O PPA é um instrumento que auxilia tecnicamente a todos os candidatos e todos os gestores que estão aí. E gosto sempre de lembrar, mesmo que você perca a eleição como prefeito, no primeiro ano do outro prefeito que bateu em você na campanha o ano inteiro, você vai poder dizer assim, ele está fazendo tudo que eu fiz, que eu programei. Porque o primeiro ano do novo gestor nada mais é do que aquilo que você votou no PPA. Então, se você perdeu a eleição, no mínimo, dá para você ficar mangando do gestor futuro e dizer, olha, está vendo? Tudo isso que ele está fazendo, fui eu. O que ele vai começar a fazer é só depois. Então, você ainda pode ter essa casquinha, mesmo perdendo a eleição. A finalidade não é perder a eleição, a finalidade é ter uma participação popular e que todo mundo possa efetivamente contribuir. De forma geral, é isso. E eu queria, então, os dois convidados aqui, começar por Marconi, que é vereador de São Bento do Norte, para mostrar, para conversar um pouco sobre a gente, sobre a participação enquanto vereador, como acontece o PPA, o orçamento participativo, e é uma pergunta provocativa. A população sabe o que é PPA, a população sabe o que é LDO, sabe o que é LOA, como é que participa, como é que ela se interessa. E aí vem a pergunta complementar, como fazer com que a população se aproxime mais daqueles despesas públicas que são tributos, como é que ele faz para que a despesa pública que está no PPA, que está no LDO, que está na LOA, efetivamente aconteça para mudar a sua realidade. Ele sabe o que é PPA, a população sabe em geral. Boa tarde a todos, como já foi falado, meu nome é Marconi e a resposta é triste, mas infelizmente esse conhecimento da população relacionado ao PPA é muito tímido, é algo que precisa ser trabalhado pelo gestor da cidade, que o gestor venha a passar para a população a importância de participar de forma mais efetiva
na formulação desse PPA, porque, como já foi falado aqui, o PPA é um instrumento estratégico para a sua gestão dos próximos anos. E é de extrema importância que a população participe de forma mais ativa, porque, havendo essa participação, vai estar sendo citado as dificuldades, o que precisa ser melhorado no município, ali naquela localidade, e, infelizmente, a participação da população ainda é muito tímida no que se tange à questão da formulação do PPA. Como é que não tem PPA participativo lá, tem orçamento participativo, como é que são essas reuniões? É uma reunião, apresenta os dados, é uma reunião única por ano, acontece uma vez por ano, é igual o Natal, só tem uma vez por ano e para... As audiências, elas acontecem, de fato elas acontecem, mas é aquele, vou usar até um linguajar mais chulo, é o feijão com arroz. Não há aquele chamamento da população, não há aquela orientação da importância da população na formulação desse PPA, das classes que formam a sociedade, porque é nessa formulação que vai estar se passando as necessidades de melhoria para que a população daquele município venha a ter uma melhor qualidade de vida. A gente ouve falar em prestação de contas, Tribunal de Contas, às vezes tem as reuniões na Câmara Municipal, a população participa. Existe prestação de contas do PPA, ou seja, no final do ano, no final do mandato, dos 4 anos, como é que a população sabe que mudou a realidade, aconteceu alguma coisa? Esse canal de comunicação ele é muito pontual ou ele efetivamente pode acontecer ou deveria acontecer, na sua opinião? Como eu bem já citei, a participação da população é muito tímida e na questão da prestação de conta, da cobrança, ela não acontece de forma efetiva. Até porque a população, uma grande parcela da população não conhece o que é o PPA, não sabe da importância do PPA para uma gestão no seu município, e aí eles não dão a devida importância, não buscam participar, e quem acaba perdendo com tudo isso é a população do município. Para passar aqui a palavra para a Nancy, que trabalha com microcrédito. O microcrédito está aqui. O microcrédito é um dos programas do PPA que vão acontecer com alguma frequência, aparece nos PPAs de vários municípios, seja de forma microcrédito explícita, apoio à micro e pequena empresa, ao MEI, enfim, há várias maneiras de chamar esse apoio ao microcrédito. A gente trabalha com a parte do microcrédito, visitando vários municípios, pessoas que buscam esse microcrédito como uma forma de montar, estruturar seu próprio negócio, estruturar sua própria atividade de sobrevivência, de subsistência e de crescimento profissional também. E aí uma pergunta, as pessoas sabem que o microcrédito está no PPA, que é uma ação de prefeitura, ou parece que é uma ação de crédito como outra qualquer? Eles conseguem distinguir esse papel da prefeitura na importância de ter assegurado o microcrédito como programa de governo? Boa tarde a todos, meu nome é Nancy, eu sou especialista na área de microcrédito e trabalho já há um tempo com microcrédito. Infelizmente não faz parte do plano do município, do PPA, de forma alguma. E seria muito importante que fizesse parte. Nós tivemos agora numa pandemia, saindo da pandemia, onde as pessoas ficaram desempregadas, foram colocados à disposição do mercado porque não tinham condições mais de trabalhar na área delas. Algumas pessoas formadas que tiveram que se reinventar com o microcrédito. Eu ando todo o Rio Grande do Norte, a gente trabalha nessa área de microcrédito. E a gente tem visto que o microcrédito, ele faz uma mudança geral na vida da pessoa, da família. A gente tem essa frase que é bem comum: a cada R$1 investido por meio do crédito, em média, 5 retorna para o município da economia. O microcrédito ele tem sustentado todo o nosso país quando tem crises econômicas. A maioria de quem hoje é empreendedor, formal ou informal, ele começou de uma situação financeira que passou. Ou ficou desempregado, ou se separou, ou foi da violência doméstica, porque nós temos muito cliente que trabalha com a gente que é oriunda disso aí. Eu tenho até alguns cases de sucesso aqui que saíram dessa linha. E o microcrédito, ele tem chegado na vida deles para gerar renda, não só para a família, mas para toda a comunidade. Que todo mundo que
investe no microcrédito, esses 5 retornam. Por quê? Porque eu recebo a linha do crédito, eu invisto no meu negócio, mas eu tenho que comprar. Eu vou comprar onde? Eu vou comprar no meu próprio município. Eu vou comprar a linha, eu vou comprar o produto que eu vou confeccionar, eu vou revender e ali aquele dinheiro fica circulando na economia local, que é um tipo de investimento perfeito, que o município ele precisa desse tipo de cliente, ele precisa desse tipo de cidadão, ele precisa do empreendedor. A prefeitura, toda ela não tem condições de empregar. Então, como é que vai manter um crescimento do município? Como vai manter a população se nem tem essa condição de emprego? Então, vamos investir em quê? No empreendedorismo. Vamos investir no microcrédito. E seria fundamental que as prefeituras tivessem, sim, isso já no PPA delas, para que não ficasse presas aos anteriores, aos gestores anteriores. Esse é um programa de governo que começou agora, mas vai acabar com 4 anos. E depois? E o investimento? Como é que eu faço para recorrer a esse tipo de investimento que é investido do município, do empreendedor, não é? Então, vou passar. A gente colocou algumas linhas que nós trabalhamos, é muito bom trabalhar com crédito na linha do turismo. Turismo cresce, nosso estado é um estado turístico e agora eu estou em vários tipos de turismo local, turismo regional, religioso, turismo de todas as linhas, né? Principalmente o religioso, porque tem as festas de Santana e várias festas no município, que tem recurso e que faz o giro do dinheiro no município. O turismo é responsável por uma das mais principais receitas do estado do Rio Grande do Norte. Gera mais de 100 mil empregos e possui outras 54 atividades, que são essas, direta e indireta, que nós conhecemos. Tudo através do crédito para o empreendedor. Vivemos em uma emergência aí, a linha sustentável, onde o Otomar falou sobre os ODS. Os ODS é de fundamental importância para se receber recurso. Você tem que ter, o Brasil ele precisa que se tenha esses ODS inseridos nas linhas de crédito, nos gestores municipais, sejam municipais, estaduais, federais, tem que ter os ODS, tem que ter. A linha de sustentabilidade é uma linha que precisa crescer muito mais. A gente está trabalhando com uma linha de crédito bem específica da sustentabilidade e nós recebemos um convite do Ministério do Desenvolvimento e fomos a Brasília apresentar os nossos cases de sucesso, as nossas experiências, que vai servir, inclusive vai servir para o novo programa de governo agora, que já vai ser inserido. Então nós levamos nossas ideias. A inovação é fundamental. A inovação é porque eles vão trabalhar com a parte da energia. Nós vamos trabalhar com a linha de energia, trabalhando energia e sustentabilidade juntos. Quando o município trabalha, tem retorno, não tem como. Olhe, gente, eu coloquei esses cases de sucesso, são em vários municípios do Rio Grande do Norte. A gente tem Seridó, Natal, Agreste e algumas regiões, e nós temos essas experiências, são mulheres e homens que trabalham no resgate da cidadania deles e da família. Por exemplo, Cleide, que ela é empresária que passou 15 anos atuando na informalidade, ela conseguiu, com o primeiro microcrédito, com o crédito inserido no negócio dela, ela conseguiu investir, conseguiu crescer e hoje ela já é formalizada. Aqui não está uma loja grande, enorme hoje. Ela trabalha nessa linha de bolsas e bijuterias também. Essa que a gente chama Neide do pastel, ou Neide dos salgados, é em Currais Novos. Neide, que Alba Neide, a gente conhece por Neide, lá é onde você chegar em Currais Novos, pode perguntar por Neide dos salgados, que todo mundo vai saber quem é. Ela é uma pessoa maravilhosa, oriunda, infelizmente, da violência doméstica. Ela passou por muitas dificuldades e teve muitas agressões, até ter coragem de se separar e criar 4 filhas sozinha
muito machucada por dentro e por fora, e ela começou a dizer assim, minha filha, é o seguinte, mãe, filhas, vamos nos juntar e vamos sair dessa realidade de sofrimento. O que é que eu sei fazer? Eu nunca trabalhei fora. E é excelente. O nome da máquina que ela produziu, ela recebeu um prêmio, recebeu um prêmio em Brasília por esse trabalho dela, por essa ação, por esse empreendedorismo dela. O nome da máquina é Glória Vitória, porque foi uma glória e uma vitória na vida dela. É como ela vem sustentando a família. Cresceram bastante. Começou do informal. Daniel, outro cliente nosso maravilhoso, ele era funcionário de uma padaria e na pandemia ele foi demitido. Ele ficou desempregado. E como é que ele fez? Ele disse, agora eu só sei fazer pão, só sei fazer bolacha. E a esposa dele disse, vamos produzir aqui no quintal de casa. É em Monte Alegre isso aí. Ele começou como informal, recebeu um microcrédito como informal, comprou produto, comprou a farinha, comprou a margarina e começaram a produzir. Daí ele começou a crescer. Com 1 ano ele se formalizou e solicitou novamente um microcrédito. A gente já entrou com uma linha maior, microcrédito, mas um valor maior, quase 100% de dobro do valor que ele recebeu da primeira vez. Ele comprou maquinário, ele comprou toda a parte de prateleira, fez um espaçozinho mais organizado para a produção e começou a confeccionar umas bolachas em que ele ficou destaque na região ali de Monte Alegre do Agreste, ali em Potiguar. O que aconteceu? Ele hoje é ME. Ele cresceu na linha de microcrédito. E hoje ele saiu de uma realidade que hoje ele entrega para vários locais, a bolacha, o pão, o biscoito. Hoje ele tem só de distribuição mesmo. Ele trabalha nessa parte de distribuição. Cícera é outra que recebeu a linha de microcrédito. Eu botei essas pessoas aqui porque elas me autorizaram a expor fotos, expor histórias delas. Cícera também, Cícera trabalha na agricultura familiar. Cícera plantadora de frutas e verduras e hortaliças completas. E ela precisava de uma máquina que custava na época 6 mil. Ela não tinha esse dinheiro. Ela tinha em torno uns 1.000 e pouco reais, ela conseguia. A gente conseguiu uma linha de crédito para ela, e conseguimos o crédito, e ela trabalha a máquina, a multi... alguma coisa, é como se fosse um mini trator. E ele trabalha por 10 pessoas. Ela consegue retirar tudo e fazer uma entrega muito maior. E recebendo a linha de microcrédito para agricultor familiar, que nós temos essa linha específica. Isso aqui são alguns cases, existem vários, Mossoró tem muitos cases, muitas pessoas que saíram no processo da pandemia e depois da informalidade se formalizou. Alguns já estão saindo, como é o caso de Daniel. Ele vai sair agora do microcrédito, vai receber crédito de uma linha maior, que a ME não pode mais participar do nosso programa de microcrédito, nas nossas linhas, mas são pessoas em que cresceram com o microcrédito. Então é muito importante que o microcrédito ele fique no plano de governo do município. Por quê? Não ficar só dependendo de um gestor que queira levar o microcrédito àquele município. Será que vem? Será que não vem? Será que esse prefeito é ligado a fulano de tal e esse recurso vai vir? Esse município vai ser atendido pelo microcrédito? Se ele tiver na programação dele, ele recebe até recurso federal. Ele recebe recurso para trabalhar o microcrédito. Ele pode trabalhar na própria linha deles no município. O microcrédito é um pontapé inicial para que o município cresça sem estar dando tanto trabalho ao prefeito da cidade. Se eles bem soubessem, linha de microcrédito estaria inserida permanentemente na ação do governo deles no município. Botei o que é
Eu fiz algumas coisas. A gente trabalha dando todo, o Otomar também vai dar apoio, ele também faz plano de negócio. Nós trabalhamos preparando o plano de negócio para todos os nossos empreendedores. Eles não precisam fazer o plano, nós fazemos por eles. Então, a linha de microcrédito é uma linha fundamental. O microcrédito, ele não tem como funcionar sem estar vigente permanentemente no município, certo? Então, essa é a nossa participação, nosso querer que o microcrédito faça parte. Tem alguma pergunta, Tomar? Marconi? Só um comentário. Quando eu falo que o PPA pode ser um instrumento, um instrumento política do prefeito, esse é o exemplo. A gente está falando aqui de microcrédito, de resultado de ações. Tudo isso nasce se tiver lá no PPA uma rubrica que fale que vai haver uma política de valorização do microempreendedor, que vai ter crédito, que vai ter isso, vai ter aquilo. Senão, esse resultado que pode ser capitalizado politicamente e modifica a realidade da cidade, ele começa num documento bastante chato, chamado PPA, depois vem LDO, depois vem LOA. Mas tem que estar lá no começo. E essa visão de 4 anos de governo para chegar a esse resultado tem que acontecer desde o PPA e entender qual é a reivindicação da população. O que eles querem? Treinamento, crédito, espaço para produzir, maquinário emprestado. Qual é a necessidade, qual é a demanda que a população tem para colocar no PPA, para executar esse serviço e para chegar a esse resultado. Por isso que o PPA deve ser entendido como uma gestão estratégica do gestor. E aí aproveitar fazer uma pergunta para Marconi, para a gente já encerrar também. Marconi não está no seu primeiro mandato. Quais são essas reivindicações da população quando a população procura o vereador? O que a população pede? Sempre a mesma coisa, o mesmo pedido? Como é que a população entende o papel do vereador da prefeitura na mudança social da sua cidade? Na realidade, nós temos as reivindicações que são unânimes nos municípios, né? Melhoria na saúde, melhoria na educação. Mas falando lá do meu município, não sei se tem alguém lá da região, lá do Mato Grande, nós estamos na iminência de estar recebendo o porto, lá onde vai estar gerando vários empregos, e a gente vê muitos jovens buscando meios de se profissionalizar. E aí eu vejo a importância do gestor ter um olhar mais aguçado, se preocupar mais com a questão da profissionalização daqueles jovens do município. Porque quando você profissionaliza a sua juventude ali, você está dando uma oportunidade de emprego. Nós temos a questão da energia eólica e eu quando estou nas minhas andanças no distrito, nós escutamos algumas reclamações que muitas das vezes eles não têm a oportunidade naquelas empresas. Mas muitas das vezes não tem porque não está profissionalizado para assumir uma determinada atividade que está disponível para ser assumida. Então, hoje, o que a gente vê de extrema importância que os gestores ali, falando da minha região, da região do Mato Grande, é que passe a ver o tamanho da importância e que isso seja para ontem, a questão da profissionalização, para que os jovens passem a ter mais oportunidades, juntando com a questão do microcrédito, e aí vai fazer o comércio local girar. Nós temos também uma questão muito rica do turismo. Nós temos uma praia muito bonita, uma orla muito bonita, e a gente vê que não existe investimento na área do turismo, porque quando você investe no turismo, você vai gerar emprego, você está gerando um emprego para o dono da pousada, na pousada vai ter o cozinheiro cozinhando, já vai ter alguém, o pescador pescando peixe para entregar na pousada, e aí nós precisamos que os gestores passem a ver a necessidade de se investir mais no turismo, se investir mais na questão do profissionalismo da juventude. E isso é uma das grandes reivindicações que a gente recebe, e além de ser uma reivindicação, é de extrema importância que passe a ser visto com a maior importância o quanto antes. Só para complementar o que o Marconi estava comentando, ele está numa região que está ficando rica, né? Por causa das eólicas, algumas prefeituras têm uma receita extraordinária, aumentaram sensivelmente nos últimos anos em função das implantações da eólica. E, infelizmente, não estou particularizando o município, alguns prefeitos estão recebendo muitos recursos e a aplicação desses recursos não está sendo discutida com a população. Qual é a demanda real da população, qual é a efetiva necessidade para transformar e melhorar a condição de vida da cidade. Quem mora em municípios que já passaram pelas eólicas já viram como o crescimento da receita é muito elevado. As eólicas terminam a construção, a receita diminui e parece que os problemas ficaram do mesmo jeito.
prefeitura recebeu muito dinheiro, o problema continuou, ficou lá porque não houve essa transformação, não houve essa participação popular ou participação social na elaboração do PPA, do orçamento participativo e da sua discussão. PPA esse que, se você parar para observar, ele começa a ser formulado no plano de governo quando o gestor se candidata, né? Então, o PPA praticamente já começa a ser formulado ali naquele momento. Então, essa é a nossa participação. Gostaria de agradecer ao professor Otomar por ter nos dado esta oportunidade. Parabenizar a FEMURNE por este evento de grande importância para o nosso estado, para os municípios, e pedir mais uma vez, que eu sempre peço lá no meu município, na Câmara, que a população passe a participar mais desses momentos, porque esses momentos são de extrema importância para a mudança ocorrer no nosso município e no nosso país. Então, fica aqui a minha gratidão. Antes de agradecer, realmente o que o Otomar falou é super importante, não só o microcrédito, mas o acompanhamento, com qualificação e todo o acompanhamento de gestão na área do negócio. Eu quero agradecer à FEMURNE pela realização desse evento, pela participação, agradecer aqui o professor Otomar Júnior, que é um professor capacitado demais, e é uma honra participar aqui com nossa pouca experiência, mas isso é realidade no Rio Grande do Norte, do microcrédito. Muito obrigada, professor. Eu queria, para finalizar realmente agora, Necife falou no microcrédito, ela falou a gente empresta, não é ela pessoa física, não. Não. Só queria mencionar que ela representa a AGN. A gente não está falando aqui, não quis falar sobre a AGN, nada contra a AGN, até porque eu trabalho no governo do estado e sou a favor da AGN. Mas a ideia era mostrar como essa ação muito importante pode acontecer no orçamento. Então, agradecer a vocês pela paciência, pela participação, estar aqui conosco. E a gente espera que essa informação, que essa cultura de participação popular, de buscar a realização junto aos prefeitos e vereadores, a gente só veja aumentar e ter realmente uma maior contribuição de todo mundo, que no final das contas todo mundo será beneficiado, ganhamos todos nós. E agradecer, claro, a FEMURNE pelo convite de estar aqui, de ter montado essa estrutura e de ter permitido que a gente pudesse passar essa informação, dialogar com vocês. Vai estar registrado, está tudo filmado, tudo gravado, que a gente possa então continuar a replicar, não somente agora, mas todo o tempo e principalmente a partir do próximo ano nos municípios, quando começa a elaboração do PPA, do seu orçamento, de toda essa estratégia. Muito obrigado a todos, obrigado.